Dando continuidade, então, ao nosso estudo do livro O Consolador, psicografia de Emmanuel, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do Chico, nós estamos na primeira parte, falando sobre química. Continuando aqui, né, aquelas análises que nós estávamos fazendo sobre a evolução da matéria a partir da visão espiritual, e nós seguimos aqui, então, a partir da questão número 6. Vamos então a ela. Então, preparando aqui para nós. Lembrando sempre, né, que nós temos aqui, com as respostas trazidas pelos amigos espirituais, essa equipe coordenada pelo Emmanuel, esse livro aqui, ele data, a gente sempre lembra, importante isso, ele data de aproximadamente 80 anos, né, então é quase um século. E muitos conceitos, muitos termos que são trazidos para nós acabam sendo termos que já não são mais usuais hoje, a partir da visão da ciência. Então a gente procura, dentro das nossas limitações, fazer essa atualização e, claro, absorvendo também o conhecimento que chega, aí sim, do mundo espiritual, trazendo para nós o melhor entendimento a partir dessa visão. Então nós estudamos no nosso último encontro as questões 4 e 5, quando Emmanuel falava sobre os estudos da química, a quantidade de substâncias que nós temos hoje, as fontes de origem, né? Então, quando foi perguntado para nós aqui sobre a divisão do átomo, se existem outras matérias, que essas sim são consideradas elementares, hoje nós temos, então, no entendimento da química moderna, que existem subpartículas, né, chamadas de subpartículas atômicas, e elas então são a composição daquilo que nós conhecemos hoje como prótons, como elétrons, como nêutrons, que são essas partículas que compõem o átomo. Então essas partículas que são a base do átomo também são formadas por outras partículas menores ainda, e esse conhecimento se deu através da evolução da ciência, né, que os cientistas foram dando nomes, adotando termos para poder identificar e localizar também esses elementos, essas partículas, né. Nos 5 aqui, chamados movimentos brownianos, falando sobre atração e repulsão da matéria, que nós conversamos, né, falando sobre o movimento das partículas entre si e o modo como elas se atraem, se repelem, formando então tudo aquilo que nós conhecemos hoje. No 6, então, vamos iniciando aqui esse nosso encontro, diz assim para nós: houve uma unidade material para a formação de várias expressões orgânicas existentes na Terra. Então, o que é perguntado aqui para Emmanuel é se, assim como no átomo nós temos ali o elemento base da matéria, se a vida também surgiu a partir de um elemento base. Então, a resposta é colocada: assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperaram com o Cristo nos primórdios da organização planetária encontraram no protoplasma o ponto de início para a sua atividade realizadora, tomando-o como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. Então, hoje, aquilo que é chamado de protoplasma, nós podemos entender como o próprio citoplasma e também o núcleo da célula, né? Então, são as estruturas fundamentais que geram a vida que nós conhecemos hoje. Então, é até interessante na época de Kardec, quando Darwin trouxe para nós o livro A Evolução das Espécies, isso gerou, né, um grande debate daqueles que aceitaram essa teoria, outros que negavam, e não apenas negavam, mas eram bastante agressivos na resposta, a ponto de Darwin sofrer ali as sanções, né, dessa sua teoria, como, por exemplo, né, ele ser excomungado
da igreja anglicana, ele ser criticado dentro dos meios científicos, porque ele falava sobre a evolução das espécies. Porque até então a única teoria vigente era exatamente sobre aquilo que era trazido nos textos bíblicos. Então que Deus formou o homem do barro, e a partir do homem veio a mulher, e a partir dali toda a sua descendência. E antes disso os animais estavam formados. Então era simplesmente dentro da mitologia hebraica a ideia da formação do mundo. E Darwin, então, através de observações que ele fez através de suas viagens, né, lá no famoso veleiro Beagle, passando aqui pelo Brasil, indo até Galápagos, né, lá no Equador, nas ilhas lá do Equador, ele então, através das observações, ele percebia em todas essas partes por onde ele viajava a evolução dos animais. Mas ainda assim, o debate que existe hoje se trata sobre o criacionismo ou o evolucionismo. Então são duas teorias que estão separadas, porque o evolucionismo de Darwin fala sobre a evolução da vida a partir de um elemento base, enquanto que o criacionismo fala sobre a criação da vida a partir de uma força divina, de uma força superior, que para nós entendemos como Deus. O Espiritismo ele vem para nós trazendo ali um equilíbrio entre essas duas ideias. Porque ao mesmo tempo que a vida surge a partir da vontade dessa inteligência primeira, né, da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ela evolui. Então, ao mesmo tempo que ela é criacionista, ela também é evolucionista. Porque aqueles que afirmam que Darwin foi o responsável por trazer a teoria da evolução e a ciência seria capaz de explicar a origem da vida, a gente vai lembrar que Darwin não falava sobre a origem da vida. Ele não entrou nesse debate até pelas próprias condições da época, por falta, né, de conhecimento, por falta de um entendimento sobre estruturas mais primitivas da própria célula, por exemplo. Mas ele falava da evolução. E muitas vezes as pessoas dizem que Darwin falava que não foi Deus, mas foi a natureza que criou a vida. Darwin não afirmava isso. Então é uma negação, muitas vezes, de uma criação divina e dizendo que a vida surgiu através de uma combinação espontânea de elementos. E aí então o Espiritismo vem dizendo que sim, a vida teve uma causa inteligente, não foi o acaso que criou a vida, mas essa vida também evoluiu. E aí a doutrina espírita se alinha com um pensamento evolucionista que fala exatamente que desde aquela célula primitiva tudo foi se desenvolvendo, chegando seres unicelulares mais simples, depois dos pluricelulares mais complexos, e aí então para chegar na vida que nós temos hoje. Então, enquanto que a visão materialista fala sobre o acaso, o Espiritismo fala sobre o planejamento divino para que a vida surgisse, se desenvolvesse e o princípio inteligente pudesse, então, através dessa vida que foi criada, se manifestar no mundo material. Então, o que colocou para nós aqui, nessa resposta, quando Emmanuel fala que os espíritos que cooperaram com o Cristo, que a gente não consegue nem imaginar a envergadura desses espíritos que trabalharam na formação do nosso planeta, no início da vida, né? Mas aqui é colocado para nós sobre esse protoplasma, né? E esse protoplasma que foi o ponto inicial. Então, na verdade, nós tivemos, né, nos estudos que são feitos hoje, aquele caldo divino, ou melhor, aquele caldo inicial que existia no nosso planeta há alguns 2 ou 3 bilhões de anos no passado, que são exatamente ali as estimativas que os cientistas fazem hoje do tempo provável quando surgiu a vida. Então, de que modo que ela surgiu? Não é possível hoje nós sondarmos a origem de tudo, mas as pesquisas que são feitas em ambientes que trazem características semelhantes, por exemplo, né, ambientes que trazem elementos vulcânicos, que o planeta naquela época, né, ele era ali uma grande bola de fogo que foi esfriando, e nesse período de transição entre a formação do nosso planeta, sendo essa grande bola de fogo, com toda a matéria que veio do espaço, depois do seu resfriamento e as reações que foram acontecendo aqui no nosso mundo, então
os cientistas hoje procuram aqui no nosso mundo um lugar que seja semelhante àquilo, que pudesse encontrar algum elemento novo para poder entender de que forma que esse elemento primitivo teria surgido. Ainda não encontramos, mas o que nós sabemos hoje é exatamente que esse protoplasma, que é essa estrutura inicial, quando se forma, por exemplo, as primeiras estruturas de proteína, depois começa então a fazer ali todo o encadeamento dessas estruturas para formar a primeira célula. Então olha que interessante, a gente pensa na célula, dentro daquele desenho que nós vemos, né, na escola, quando tem ali aquele desenho, né, da membrana, do citoplasma, do núcleo e tudo mais, imaginemos o que era antes disso chegar. Eram aquelas estruturas que estavam ali se movimentando, se encontrando, até chegar que elas conseguiram fazer essa combinação para fazer com que a célula surgisse. E essa célula, então, já representava os primeiros seres vivos daqui do nosso planeta. Então, tudo isso, né, todos essas estruturas, esses termos, esses processos, são teóricos para nós. Mas enquanto é visto isso de um modo ocasional, por acaso aconteceu, nós vemos ali então, como foi colocado por Emmanuel, os espíritos que cooperaram com o Cristo nos primórdios da organização planetária. Então, quer dizer, não foi o acaso, mas foi um trabalho de planejamento, um trabalho de organização para que a vida começasse aqui no nosso planeta. Ainda hoje, né, nós temos algumas teorias que falam sobre isso, como a vida surgiu no nosso planeta. E aí nós temos então a abiogênese, quer dizer, a vida surgiu a partir do nada, do acaso. Nós temos também a teoria, né, de que a vida teria chegado através daqueles corpos celestes que chegaram aqui no nosso planeta trazendo água congelada. E esses seres unicelulares teriam vindo para cá e a partir daqui começaram a se desenvolver. E aí teríamos também essa própria criação que foi feita, mas a ciência, claro, ela não pode se basear na fé, ela tem que se basear nos elementos que o mundo vai oferecendo, e devido a essas dificuldades ela fica restrita a essas teorias que falam sobre o surgimento da vida a partir do acaso. Então é bem interessante a gente ver que ainda hoje, depois de tanto tempo, né, da criação do nosso mundo, as nossas dificuldades em entender essa origem se tornam para nós ali o grande mistério hoje. Então, quando nós falamos quais são dos grandes mistérios que nós temos hoje para a humanidade, primeiro, como surgiu a vida no nosso planeta, segundo, nós somos os únicos seres vivos no universo, o terceiro, como tudo começou, como o universo surgiu, são perguntas que nós vamos então formulando ali as nossas teorias para tentar entender, só que diferentemente do que acontecia no passado, basta a gente lembrar que as próprias religiões surgiram como sendo formas da humanidade na época, de cada civilização, de tentar explicar a origem do mundo. E aí então começaram com os mitos. Então cada sociedade, cada comunidade tinha ali a sua mitologia para explicar a origem de tudo. Então os gregos, por exemplo, e os romanos falavam sobre os deuses que formavam ali o nosso planeta, depois vieram os deuses para cada tipo de necessidade da humanidade. Se nós vamos entre os indígenas, entre os africanos, entre os aborígenes, entre os nórdicos, entre outras tantas civilizações, cada uma delas vai trazendo, cada uma dessas civilizações vai trazendo então a sua teoria sobre a formação de tudo. E é daí que surgiu então, surgiram as religiões, trazendo, por exemplo, uma divindade, trazendo ali uma explicação de como surgiram essas divindades, para chegar naquilo que nós temos hoje. Então, foram tentativas do passado para poder explicar como tudo começou. É aquela que, como nós conversamos anteriormente, é aquela natural curiosidade que move a humanidade na busca pelo conhecimento, para desenvolver a sua inteligência. Hoje a ciência procura também trazer as suas explicações sobre a origem de tudo, só que baseado nos elementos que a própria natureza vai demonstrando e que a ciência hoje consegue compreender, mas dentro das suas limitações. Nós não podemos ir além daquilo que as nossas condições vão permitindo. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a origem do universo, a gente lembra da teoria do Big Bang. Essa teoria do Big Bang
ela foi elaborada não porque todo mundo imaginou que no começo houve uma grande explosão. É porque foi observado que as estrelas estavam se distanciando umas das outras. E aí, por uma conclusão natural, veio então a ideia de que, se elas estão se distanciando, houve um momento em que elas estavam juntas. E se elas estavam juntas e todas elas condensadas naquele ponto fundamental. E a partir então de uma grande explosão, ela começou a se espalhar. Então, quer dizer, foi uma teoria que foi apresentada sobre a formação do nosso universo hoje conhecido, mas baseada exatamente nas observações. Mas ainda assim a ciência se pergunta se o universo surgiu a partir de 13,8 bilhões de anos, que é essa data provável que eles estão aí apresentando para nós atualmente. O que tinha antes da explosão? A gente vai dizer, mas é muita pretensão do ser humano de querer descobrir todas essas coisas. Mas aí a gente vai defender exatamente o interesse, a vontade que a humanidade tem de sempre querer conhecer cada vez mais sobre a sua própria história. Então não é pretensão, são tentativas. Se no passado vieram as mitologias, hoje nós temos as teorias científicas. Cada uma dentro do seu tempo, a gente não vai classificar aquela que é melhor ou pior, a que é certa ou a que é errada, mas em cada tempo essas teorias foram surgindo. E naturalmente a teoria sobre a origem da vida continua sendo para nós esse grande enigma. Todo mundo entende que isso surgiu a partir de uma única célula, porém, como essa célula se formou? E aí, como nós conversamos, aquelas teorias sobre a tentativa de entender se é possível reproduzir aquelas condições para criar uma célula em laboratório. Se a célula surgiu, ela surgiu a partir de determinadas condições. Seria possível reproduzir essas condições? Para aquilo que nós entendemos do Espiritismo, a vida não surgiu ao acaso. Mas ela foi elaborada, ela foi planejada. O princípio vital que nós estudamos lá no começo do Livro dos Espíritos não é algo que nós encontramos à solta na natureza. É algo que vem de uma fonte que para nós hoje é desconhecida em termos científicos. Mas que a partir do entendimento da fé raciocinada que nós temos, nós entendemos que esse princípio vital surgiu da fonte divina que é Deus. Então essa é a unidade material, aquele ponto inicial onde a vida surgiu. Muito bem, o Brás colocou, né, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que a vida começou na água e veio para o seco. Sim, a própria ciência fala isso, né, Brás? Então, os primeiros seres vivos, os primeiros seres unicelulares surgiram na água, começaram a se desenvolver e a partir dali veio aqui para o mundo terrestre. Então, os anfíbios vieram, né, saindo da água, vindo para a terra, depois vieram os primeiros ovos, que já traziam as condições para que o embrião pudesse se desenvolver, e depois vieram então os mamíferos que começaram, né, os mamíferos e os répteis que começaram também a trazer ali, né, a gestação, independentemente de ovos, né? Então tudo isso faz parte dessa análise que a gente vai observando sobre os seres iniciais para aqueles que nós temos hoje. Número 7, vamos lá. Existe uma lei de progresso para a individualização da química? Se nós falamos acima sobre a individualização da vida, se teve ali um ser inicial que deu origem a tudo, houve também na química, no caso aqui dos elementos químicos que nós conhecemos, houve um elemento que originou tudo? Na conceituação dos valores espirituais, diz aqui Emmanuel, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. As individualizações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas, sendo justo observarmos que no círculo industrial a individualização é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra em novo círculo vital na ascensão para o seu destino. Então aqui a gente pode dizer sobre a evolução da matéria.
Hoje, nós não vemos a evolução da matéria, mas nós vemos a transformação. Então, isso não é entendido dentro da química moderna como sendo uma evolução. Porque, por exemplo, se nós tivermos, dentro daquela teoria sobre a origem do universo, a partir daquela grande explosão inicial, nós tivemos a formação do primeiro elemento químico, que foi o hidrogênio, e a partir da condensação, da união desse hidrogênio, formando as primeiras estrelas, dentro dele, a partir das reações químicas de fusão, a gente lembra que fusão é quando nós unimos dois elementos diferentes. Ou melhor, unimos elementos, né? Então, nós tivemos ali um hidrogênio unido com outro hidrogênio, forma o hélio. Pronto, já temos ali um elemento com 2 átomos. Depois veio o lítio, com 3 átomos. E assim ele foi avançando até chegar em todos os elementos naturais que nós conhecemos hoje. Que tem ali em torno de 96 elementos químicos. Dentro daqueles 118 que nós conhecemos da tabela periódica. Então, o primeiro que surgiu foi exatamente ali o hidrogênio. Então, essas transformações que foram acontecendo foram exatamente gerando todos os elementos que nós conhecemos hoje, cada um dentro das suas condições. Aqueles elementos mais leves foram sendo formados no núcleo das estrelas, e aqueles elementos mais pesados, no caso dos metais, por exemplo, eles foram criados, eles foram fundidos exatamente naquele momento da grande explosão dessas estrelas, quando elas chegavam no final da vida. O ferro, o alumínio, o ouro, a prata, o cobre, tudo isso não surgiu espontaneamente. Houve a necessidade de uma injeção extremamente alta de energia para que houvesse a fusão dos elementos químicos que estavam ali presentes naquela estrela. E isso só poderia acontecer, por exemplo, dentro de uma grande explosão. Imaginemos a quantidade de energia que é utilizada, que é observada quando uma estrela explode. E é aí então que nós vemos que essa força é tão grande que ela é capaz de unir elementos químicos e criar um elemento novo. Nós podemos entender isso como uma evolução? No caso da química, ela entende como processos de transformação, que vão criando novos elementos, mas não se vê isso como uma evolução. O átomo continua sendo o átomo. Nós vemos ali que o próton, o nêutron, o elétron continuam sendo próton, nêutron e elétron. Então não é visto dessa forma, como sendo algo que vai evoluir, mas são transformações. E é bem interessante que durante essas transformações que vão acontecendo, né, a própria humanidade, desde os tempos mais antigos, ela começou então a tentar entender aquilo que existia na natureza. A observar os elementos que estavam ali presentes, começavam a pegar, por exemplo, minérios, começavam a pegar gases, tudo aquilo que era possível dentro de cada época em que a ciência estava evoluindo. Porque eram necessários ali não apenas uma observação ocular, era necessário entender a estrutura daquele elemento químico. E isso nós vamos acompanhar de 200, 300 anos para cá. Quando nós tivemos ali, né, quando o Kardec desencarna, em 1869, nós tivemos um russo chamado Dmitry Mendeleev. E ele então propõe a primeira tabela periódica. E essa proposta que ele trouxe de organizar os elementos químicos de acordo com o peso que cada elemento tinha, o que era muito difícil porque não dá para pegar o elemento químico e colocar numa balança. Então tudo isso era feito através de observações. Essa foi a primeira grande tentativa, juntamente ali com Lavoisier também, num século antes, que também trouxe para nós, né, o conhecido Lavoisier que nós conhecemos, ele trouxe também ali uma proposta sobre método para desenvolver a química que nós conhecemos hoje. Então, essa química, ela precisava de um método, depois esses elementos químicos precisavam de uma observação, e é muito interessante que aquilo que nós vemos hoje na tabela periódica, tudo bem desenhadinho, cada elemento químico na sua posição, não mais baseado no peso atômico, mas agora baseado na quantidade de prótons que cada elemento químico tem no seu núcleo, tudo bonitinho, do primeiro até o 118, todos aqueles que são conhecidos hoje. Isso não surgiu de modo simples. Nós tivemos uma época também em que os alquimistas
procuravam criar elementos que eles achavam que eram verdadeiros e depois simplesmente desapareceu porque eles estavam enganados. O éter, que nós ouvimos falar tanto, é esse elemento invisível do universo que os antigos cientistas procuravam entender. Então, já que nós temos o elemento ferro, já que nós temos o elemento alumínio, temos o elemento oxigênio, nós temos também o elemento éter, que era chamado de etérium. E aí percebeu que não se tem esse elemento químico ainda. Então vários elementos foram propostos, está certo que a gente vai lembrar sempre que os cientistas do passado, assim como do presente, muitos deles são movidos pelo ego. Eles querem o reconhecimento, eles querem ter o seu nome no elemento químico, assim como nós encontramos na biologia, né, que temos ali alguém que descobre ali uma formiga diferente e ele coloca o sobrenome dele na formiga. Então isso aí, claro, né, a nossa vaidade é também ali um instrumento que o mundo espiritual, né, que Deus utiliza para motivar a humanidade a progredir, mesmo que seja motivada pelo ego, pelas suas ambições. Então muitos cientistas naquela época criavam elementos químicos novos, ou apresentavam ali teorias, e aí começavam então os debates, se aquele elemento era verdadeiro, se não era, se não era. Mas na verdade ali era uma corrida, porque todo mundo queria, olha, ele descobriu um lá, deixa eu tentar descobrir outro aqui. E vários artigos eram lançados e os debates aconteciam. Então muitos desses elementos desapareceram, porque os cientistas estavam errados nessa proposta. Então aquilo que a gente vai perceber, o que é colocado para nós aqui, nessa questão então, na questão... Espera um pouquinho... Na questão aqui número 7, se existe uma lei de progresso para a individualização da matéria. Então a gente vai lembrar que não é um progresso. Se nós entendermos que a transformação e a formação desses elementos químicos é uma evolução, faz parte dessa lei do progresso, então a lei do progresso está ali presente na química. Mas se nós falarmos da lei do progresso da mesma forma que acontece com o espírito, em que o espírito vai evoluindo e vai se transformando para crescer ali no seu potencial, nos seus valores, no seu intelecto, aí não. Até porque o elemento químico ele não pode evoluir nesse sentido. Ele não é um elemento vivo, mas ele é apenas ali uma junção de elementos da própria natureza. Então, essa condição aqui é a resposta que Kardec coloca para nós. Próximo aqui agora, número 8. Qual a diferença observada pelos espíritos entre a química biológica e a industrial? E aí nós vamos ver aqui a química biológica e a industrial como sendo, hoje, essa química biológica, ela é chamada de bioquímica. Né? Até o nosso querido amigo Hermes, que é bioquímico por formação. Então vamos entender isso, né? Tudo aquilo que é estudado a respeito dos processos metabólicos, das reações químicas que acontecem dentro do corpo de um ser vivo. Seja ele uma única célula, uma planta, um fungo, um ser vivo qualquer. E aquilo que acontece dentro de uma indústria. E quando nós falamos sobre uma indústria, podemos entender, por exemplo, uma fábrica de tinta. Podemos entender uma fábrica de temperos, podemos entender uma fábrica, uma indústria petroquímica, por exemplo, que faz ali óleo, petróleo, que extrai petróleo e processa esse tipo de elemento base para todos aqueles que nós conhecemos que são derivados do petróleo, no caso combustíveis fósseis e outros tantos elementos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, a química é a mesma para os dois. A finalidade é diferente. E aí então foi só falar nele que ele apareceu aí. Fala, professor. A gente estava falando aqui agora sobre a química biológica e a química industrial, que a química biológica é chamada de bioquímica, né? E aí eu falei assim, o nosso amigo Hermes é formado ali em bioquímica, né? Então, está ali presente, né? Então, qual a diferença observada pelos espíritos agora? Aí a gente vai lembrar disso quando se fala sobre espíritos, observando essas reações, eu, pelo menos inevitavelmente, me lembro de André Luiz. Quando ele, então, naqueles laboratórios do mundo espiritual,
ele falava de que forma que essas células, os tecidos, os órgãos, os sistemas, o organismo como um todo, como ele é formado e o que se observa. Ou então quando André Luiz também menciona para nós sobre a desencarnação. Quando nós tivemos ali uma pessoa desencarnada, não me recordo o nome dele agora e em qual livro também ele se encontra, mas falava ali sobre, naquela desencarnação, ele via o corpo morrendo. Ele via o processo de morte celular, de colapso do organismo. Mas não é o processo em si, era aquilo que André Luiz era capaz de ver acontecendo na célula como sendo uma reação bioquímica. Só que nesse caso não é uma reação bioquímica para a manutenção da vida. São reações bioquímicas que estão destruindo a vida naquele momento exatamente por causa do processo da morte. E no caso da química industrial, nós vemos ali as reações acontecendo. Então nós temos aqui, né, na primeira que no caso a química biológica, ou na bioquímica, preponderam os ascendentes espirituais em todas as organizações. Então nós vamos olhar dentro de uma célula o que acontece ali no citoplasma, no núcleo e tudo mais. Quando nós estudamos genética, vemos ali os elementos químicos que formam toda aquela estrutura de um gene, toda aquela estrutura, né, do código genético de um ser vivo. Temos ali reações, temos ali substâncias que são formadas, que são utilizadas naquele processo, a própria geração da energia vital que nós temos hoje. Então, esses ascendentes espirituais trata para nós então aqui exatamente sobre a vida em si, que é algo que, como nós vimos na questão anterior, não é possível encontrarmos o princípio vital solto na natureza, a menos que ele esteja sendo aplicado em um ser vivo. Portanto, não é algo que nós vamos encontrar nos elementos materiais do mundo que nós vivemos. É algo que vem além do mundo material, que é exatamente ali a fonte vital, é a fonte da vida, que é Deus. Agora, quando nós falamos no segundo, que é exatamente ali a química industrial, ao passo que na segunda todos os fatores podem ser de atuação propriamente material. É apenas ali uma combinação de elementos. É claro que dentro dessa química biológica, da química industrial, nós temos uma combinação que hoje, olha que interessante, as crianças estudam na escola. Quando nós estudamos ali uma matéria chamada físico-química, nós temos ali vários tipos de situações que acontecem no nosso cotidiano. Por exemplo, quando nós falamos sobre o cozimento de um alimento, em que a energia que é aplicada naquele alimento faz com que ele passe por transformações através de reações químicas. A conservação do alimento, quando nós temos ali um elemento que é refrigerado, a baixa temperatura faz com que ele seja conservado por mais tempo. A nossa famosa panela de pressão, algo tão simples que faz parte do nosso cotidiano, nada mais é do que a aplicação de um equipamento que, utilizando os princípios da físico-química, fazem com que um alimento seja cozido mais rápido, aplicando temperatura, pressão, etc. Então, mas tudo isso faz parte desse processo natural das reações químicas. Então, existe ali aquilo que é biológico, existe aquilo que é industrial e existe aquilo que está no intermédio entre os dois, que é exatamente ali trabalhar com a vida ou com ser, nesse caso, um material orgânico, através de processos que são aplicados também na indústria. Aí Emmanuel continua, ele diz assim: nisso reside a grande diferença. É que na intimidade da célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino, em sua natureza profunda, e nos compostos industriais, as combinações químicas podem obedecer a um agente humano, de acordo ali com a forma como a química é aplicada. Então, na verdade, nós temos ali a química sendo uma só, porque hoje a química moderna entende isso.
mas a aplicação dessa química vai ser diferenciada naquele ser que é vivo e daquele ser que não é vivo. A química orgânica e a química inorgânica. Mas aí fica aquele ponto fundamental. Se nós pegarmos o microscópio, qual é o elemento exatamente que gera a vida? Esse é um dos grandes, né, como a gente comentou há pouco, um dos grandes enigmas que nós temos hoje. Se a gente pegasse a célula e a gente pudesse decompor ela toda, tira ali aquela parte de carbono, tira aquela parte de hidrogênio, tira aquela parte disso, aquela parte daquilo, qual parte que ficaria que representaria exatamente a vida? É exatamente aí que é o grande mistério. É aí que nós encontramos aquele ponto em que simplesmente não conseguimos explicar a partir da visão da ciência terrena. É necessário nós aceitarmos que isso não pertence ao mundo material. Mas, claro, dentro da ciência é necessário que isso seja analisado, comprovado a partir de elementos do mundo material com os métodos da nossa ciência. Não é possível fazer isso. Hermes lembrou ali, né, dos 4 principais ali, né, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que compõem exatamente a base de tudo que nós temos hoje em termos de vida. Mas cadê a vida em si? Aí teríamos que colocar, né, Hermes, um CHON mais. Esse mais representaria exatamente o elemento espiritual. Só que a ciência clássica, nossa ciência moderna, né, aqui do mundo físico, não considera esse elemento, embora veja que a vida existe como algo real, concreto, né, como compondo a nós mesmos. O Eugênio lembrou, né, no curso na faculdade gostava de física, química, mas a filosofia, a sociologia foi mais legal, né? Pessoas de humanas são diferentes, né, Angelina? Agora, o pessoal de exatas já gosta de pegar ali os cálculos e a prancheta, que fica mais interessante. Então, é aqui que está o grande mistério que nós colocamos hoje. Esse grande mistério de entender a origem daquilo que para nós hoje não é possível perceber. Vai chegar um dia em que isso vai ser compreendido, vai chegar um dia em que isso vai ser aceito, e vai chegar um dia em que nós encontraremos métodos, talvez encontremos métodos, né, para poder identificar o elemento vital dentro dos seres vivos que nós temos hoje. Enquanto isso não acontecer, porque quando nós falamos, por exemplo, sobre a presença da vida, ou a falta de vida, nós podemos pensar exatamente na morte como um todo. Vermos ali a vida se esvaindo de um ser vivo, seja ele qual for, seja aquele ser minúsculo ou aquele ser já formado com uma estrutura complexa. Mas ao olharmos ali a vida, né, eu sempre brinquei com vocês, aliás, eu falei com vocês sobre isso numa outra vez, que certa vez aqui em casa a gente estava vendo pernilongos, né? Aí você fala, bom, vamos matar esse pernilongo porque ele está incomodando, né? Além do que aqui em São Paulo a gente está com campanha contra a dengue, né? Então os pernilongos se tornaram um grande inimigo aqui da nossa comunidade paulistana, né? Assim como também outras cidades pelo Brasil e pelo mundo também. Então é um vetor, né, que traz ali doenças para nós. Então, ao matar um pernilongo, a pergunta é, se nós tivéssemos uma capacidade de ver o princípio vital, no momento em que você mata aquele pernilongo, ou seja, você destrói a sua estrutura biológica e a vida se esvai, será que a gente veria alguma fagulha saindo dele? Vendo a vida se esvaindo daquele organismo? Será que isso seria possível? Ou então, quando nós vemos uma pessoa desencarnando, nós vemos ali então, como é colocado para nós, né? Vemos ali o espírito se desprendendo daquele corpo. Mas muito mais do que o espírito em si, nós temos o princípio vital também que se dissipa. Só que esse princípio vital ele não é compreendido hoje pelas nossas ciências terrenas. Nós estudamos a vida, como é o caso da biologia, mas nós não entendemos como a vida surge, como a vida se sustenta. Isso é muito curioso para nós, né? É algo que fica ali para o nosso conhecimento tentar buscar
num futuro que esperamos não seja um futuro muito distante, para entendermos, né? Hermes lembrou, pouco se sabe, nada se fala sobre a PSI, né, moléculas na água, onde são colocados os fluidos magnéticos durante a magnetização, né? Então também ali, a própria magnetização, no caso, como ela é colocada, como ela é estudada hoje pela doutrina, mas ela não é estudada cientificamente. Ela é estudada na sua aplicação. Então haveria necessidade de nós irmos para o laboratório, tentarmos encontrar o efeito que isso provoca na água, né, como já foram apresentadas algumas teorias também, para falarmos sobre as mudanças na estrutura da água, da molécula da água, sob o efeito da magnetização. Então, para isso, precisaríamos de um método científico para poder analisar exatamente o seu efeito. Porque assim como Mesmer, no passado, lá no século XVIII, ele apresentou a teoria, né, o mesmerismo, como era colocado, ou, nesse caso, né, o magnetismo animal, como era colocado, ele também aí recebeu muitas críticas, porque isso não passava apenas de uma crença. Então, no caso dessa magnetização, nós precisaríamos ter dentro daquele segmento do espiritismo aqueles estudiosos, por exemplo, da química ou da física, que se dedicassem ao estudo para mostrar exatamente o efeito do magnetismo sobre as moléculas. Porque aí nós entenderíamos o próprio efeito do magnetismo sobre o organismo como um todo. Então precisamos também ali de pesquisas para que isso avance. Só que, infelizmente, como a ciência não se interessa hoje pelo estudo daquilo que é objeto de fé, ela simplesmente se dedica àquilo que é a área do seu interesse. O Braz lembrou aqui, né, o princípio vital, né, ânimo da vida. É isso aí. Alma do universo. Então, meus amigos, aqui agora, só para a gente finalizar o item número 9, iniciando aqui agora sobre a radioatividade, olha que interessante. A radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? Aqui lembrando que nós estamos falando daquele período, né, o livro foi publicado ali no final da década de 1930, nós estávamos ali vendo as pesquisas sobre radioatividade acontecendo. Até que nós tivemos ali, né, o ponto mais alto, que foi exatamente no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a explosão das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Porque até então eram só experiências que eram feitas. O Projeto Manhattan, por exemplo, nos Estados Unidos, que era para o projeto, né, a elaboração da bomba atômica. Então a radioatividade era um termo que estava sendo falado, mas ela não tinha sido ainda conhecida, compreendida no seu efeito real, somente com a guerra que isso foi possível. Então, inclusive, nesse momento, não era apenas uma questão militar, era uma questão científica, porque os cientistas queriam entender como acontecia a liberação dessa grande quantidade de energia. Então, nesse caso, a radioatividade, ela destrói ou faz a matéria evoluir? A resposta de Emmanuel: através da radioatividade, verifica-se a evolução da matéria. É nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformação das individualizações químicas, convertidas em energia, movimento, eletricidade, luz, na ascensão para novas modalidades evolutivas, em obediência às leis que regem o universo. Como nós colocamos na questão 7, que falava sobre a evolução da matéria, então a gente lembra que não é, hoje nós entendemos que não há uma evolução, o que existe é uma transformação. E no caso da radioatividade, o que a gente vai encontrar? São elementos que têm ali o seu núcleo instável, e esse núcleo instável, a gente lembra que tudo que é instável busca a estabilidade. E para que essa estabilidade seja alcançada, esse, no caso, elemento, ele tem que liberar essa energia para que ele possa se estabilizar, se equilibrar. E é exatamente essa irradiação desses elementos instáveis que nós vamos encontrar a radiação. Aí é um processo que nós chamamos de decaimento também, né? Conforme a liberação dessa energia toda, o elemento vai perdendo também estrutura do seu núcleo e vai se transformando em outros elementos.
Então, nesse caso aqui, ela não é uma destruição. E também não é uma evolução dentro da visão atual. Ela é uma transformação. Então, ela não se destrói, tampouco ela evolui. Ela apenas se modifica a partir da liberação dessa energia do núcleo daquele átomo. Né? Então, também aqui é algo que entra nessa parte, né, da física nuclear, que não interessa para nós agora, porque não é da nossa alçada, mas é só para a gente poder entender que, mais uma vez aqui, a gente lembra que a matéria não evolui, a matéria se transforma, e a gente vai percebendo então que a sua aplicação, ela acaba depois sendo ali descobertas novas formas de uso dessa matéria e das suas propriedades, para fazer com que a tecnologia no nosso mundo vá também evoluindo. Então, essa é a visão que nós temos hoje da nossa ciência. Ao olharmos a matéria do mundo espiritual, talvez não, certamente nós teremos ali outras características, outras particularidades da matéria que nós não conhecemos. E como foi colocado por Emmanuel, né, que, pelos espíritos, né, que do átomo ao arcanjo tudo evolui. Agora, o que nós entendemos exatamente com evolui? O que significa essa evolução? Isso seria mais uma transformação e uma forma diferente da aplicação desses conhecimentos? A Angelina colocou, né? Pensei, né? Papa Francisco, Divaldo, Pepe Mujica, né, em seus progressos diferentes, contribuíram, não como intelectuais, mas como com suas existências, né, trouxeram a pigmentação do amor. Né? Então, enquanto nós vemos aqui o mundo material evoluindo e nós tentando, se transformando e nós tentando entender esse processo, o lado moral é aquilo que é o mais importante no que diz respeito ao espírito. Porque esse sim, esse moral, diz respeito ao princípio inteligente. E conforme, né, esse sentimento principalmente vai se estabelecendo, vai se fortalecendo e se desenvolvendo, e isso mostra exatamente para nós a evolução do espírito. Quanto mais ele evolui, mais ele se afina com esse sentimento, né, que permeia por todo o universo, que tem como Deus na sua fonte original. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Demos aqui uma passada bem simples, né, em cima desses temas, né, para a gente poder perceber das dúvidas que inicialmente se tinha naquela época, das dúvidas que nós temos hoje, e percebendo que é possível nós continuarmos acompanhando esse conhecimento que o mundo espiritual vai trazendo para nós nas aplicações mais comuns do nosso dia a dia. Se pensarmos, por exemplo, né, quando nós falamos do Livro dos Espíritos, e pensarmos no livro O Consolador, no Consolador nós temos a possibilidade de falar sobre a química biológica, sobre a química industrial, sobre a radioatividade, coisa que naquela época de Kardec não se tinha. Fazia-se perguntas genéricas que nós até podemos perceber que havia ali uma certa proximidade com esses temas, mas na verdade não abordava, simplesmente porque eram temas desconhecidos. Se nós pegarmos outro Livro dos Espíritos hoje, nós teremos, por exemplo, temas sobre exploração espacial, física quântica, engenharia genética, nanotecnologia. Olha quanta coisa nova que nós temos hoje. Coisa que na época do O Consolador, isso não era nem pensado em existir. Muita coisa diferente. Astrofísica, estudando sobre exploração espacial, tudo isso. Então hoje seria assim, um bom momento, quase um século depois do Consolador, lançar um outro Consolador agora com perguntas novas relacionadas com a realidade que nós temos hoje. E para cada tempo nós precisaríamos ali de uma nova obra para abordar esses temas, né? Exatamente porque a evolução do nosso mundo, ela vai acontecendo, né? E a nossa inteligência, essa evolução se dá exatamente pelo progresso, pelo desenvolvimento da nossa inteligência. Então é isso, meus amigos.